O espaço que rodeia as partículas subatômicas é o mesmo no qual as estrelas e as galáxias distantes estão inseridas. O espaço é uma incógnita. Muitos afirmam que ele é uma entidade real, mas outros discordam. O projeto Teoria da Visão Inversa aborda a forma como o observador interage com o universo à sua volta, estando na dependência da existência de tempo mensurável para fazê-lo. Isto é, o que existe para o ponto de vista do observador é aquilo que ele se lembra. Nada no universo é observado de forma direta, o que é assegurado pelo princípio da incerteza. Nem o espaço. Embora ele esteja à margem, não está preocupado com a nossa opinião a seu respeito. Quero dizer que a situação criada pela dependência em relação à nossa memória é um problema nosso, e nada teria a ver com o que está ao nosso redor. Mas, ela cria algumas amarras, que poderiam ser desfeitas se compreendêssemos melhor a natureza real das forças que atuam à nossa volta. Muito já se escreveu sobre a ação direta das massas sobre o espaço. Mas, muito pouco foi dito em relação à capacidade do espaço para gerar inércia de forma independente das massas. Sabe-se, por exemplo, que a inércia é uma espécie de força fictícia que contrabalança a gravidade e mantém os planetas afixados nas suas órbitas cíclicas ao redor da nossa estrela, sem cair dentro dela. Uma das citações a respeito dessa capacidade independente do espaço para gerar inércia pode ser encontrada no livro de Albert Einstein, Como Vejo o Mundo, publicado no Brasil pela editora Nova Fronteira. Einstein postulava na sua teoria da relatividade que o espaço e o tempo eram elásticos, formando o contínuo do espaço-tempo, o que colocaria por terra a ideia do espaço absoluto de Newton. Curiosamente, no livro citado, Einstein tentou justificar o pensamento de Newton. Vamos ler o que ele diz. Nas equações do movimento de Newton, a noção de aceleração tem papel fundamental, que não define só pelas distâncias entre os pontos, variáveis com o tempo. A aceleração de Newton somente é pensável e inteligível como aceleração em relação à totalidade do espaço. A esta realidade geométrica do conceito de espaço associa-se, portanto, uma nova função do espaço que determina a inércia. Quando Newton declarou que o espaço é absoluto, teve certamente presente no espírito a significação real do espaço e deve, por consequência e necessariamente, ter atribuído ao seu espaço um estado de movimento bem definido que, confessemo-lo, não está completamente determinado pelos fenômenos da mecânica. Este espaço foi ainda inventado como absoluto, de outro ponto de vista. Sua eficácia para determinar a inércia continua independente, portanto não provocada por circunstâncias físicas de qualquer espécie. Ele age sobre as massas, nada age sobre ele. Essa justificativa de que nada poderia agir diretamente sobre o espaço, sugere que isso estaria relacionado ao nosso ponto de vista. Acontece que para nos comunicar qualquer coisa, o espaço precisa de um mensageiro. O candidato que se ofereceu para o serviço teria sido a luz e a radiação eletromagnética como um todo. Posto que esse mensageiro precise de tempo para entregar a sua mensagem em um ponto distante, o espaço parece ficar à margem do processo. Vamos dar um exemplo simples. Sabe-se que existem tantas estrelas que ainda não podem ser avistadas no céu noturno, quanto aquelas que podemos ver diretamente. A explicação é que a sua luz ainda não teria nos alcançado no presente. Quando a luz chegar, a estrela poderá ser avistada instantaneamente, mas com a aparência que tinha no passado. Isto é, o que vemos brilhando no céu noturno é um instantâneo do nosso passado, uma lembrança de tempos remotos. Ao defender a visão de Newton, mesmo para discordar dela, Einstein parece ter tocado num ponto sensível. E se o espaço fosse realmente capaz de gerar inércia de forma independente das massas? Trabalhando essa ideia, percebi que um caminho para explicar, de forma satisfatória, a geração de inércia pelo espaço, sem depender diretamente das massas, seria considerar a possível influência direta desse espaço sobre a massa total do universo, alterando transitoriamente a sua densidade. Ou seja, a massa citada, em princípio, é inerte ou estacionária, como qualquer partícula em seu estado natural.
O espaço atuaria como panos de fundo, criando as condições favoráveis para o surgimento do movimento relativo das partículas, através da variação da sua densidade. Para o projeto RST, Reverse Sight Theory, ou teoria da visão inversa, todo e qualquer movimento no espaço-tempo seria regido pela variação da densidade das massas, fora dessa dimensão observável em que nos encontramos e num determinado intervalo de tempo que, diga-se de passagem, não existiria na prática, porque não poderia ser medido diretamente. Talvez fosse essa a referência feita por Einstein sobre a capacidade do espaço para gerar inércia sem depender das massas. Assim como a quantização da energia luminosa, todo o movimento observado à nossa volta é relativo e nos seria entregue pronto, passando a estar na dependência da mensurabilidade do tempo. Como a densidade resulta apenas de uma relação entre a massa e o volume, a massa total seria conservada. Postulado, ensaio. O movimento relativo das partículas e dos corpos celestes de grandes massas, assim como as alterações da geometria do espaço ao seu redor, estão na dependência das variações transitórias da densidade dos corpos, e não diretamente das suas massas. Para localizar o nosso estudo no infinito microscópico, iremos repassar alguns conceitos da física, sobre o modelo de átomo mais aceito atualmente. Não custa lembrar que a intenção deste trabalho não é a de confrontar as leis vigentes. O objetivo é tentar entender o papel do observador, na sua interação com o sistema em estudo. Do princípio da incerteza. Segundo Iceberg, Fundamentos da Física, página 96, a questão da estabilidade desse átomo apresentava um sério problema. Se admitirmos que os elétrons sejam estacionários, será fácil ver que não existe nenhuma configuração estável para os elétrons que circundam um núcleo, a qual poderia impedi-los de cair dentro do núcleo por ação da força coulombiana atrativa. Não podemos permitir o colapso do átomo, pois então o seu raio seria da ordem do raio nuclear, que é 4 ordens de grandeza menor do que o valor que sabemos ter o raio do átomo. Ao comentar sobre a atitude de se comparar o comportamento do nosso átomo com o sistema solar, com os elétrons girando ao redor do núcleo em órbitas semelhantes às órbitas dos planetas ao redor do Sol, Iceberg lembra que tal sistema planetário pode ser estável mecanicamente, pois a força centrífuga contrabalança a atração gravitacional. No caso do átomo, entretanto, ele segue dizendo, o problema é que os elétrons carregados seriam constantemente acelerados. De acordo com a teoria clássica do eletromagnetismo, todos os corpos carregados acelerados irradiam energia na forma de radiação eletromagnética. A energia seria emitida à custa da energia mecânica do elétron, seguindo uma trajetória espiral em direção ao núcleo. Como já se viu, isso não acontece na prática. Acredita-se que o elétron gira em torno do núcleo em uma órbita circular. Devido à imensa diferença entre as massas, considera-se que o núcleo permaneça fixo no espaço. No caso da órbita circular, o momento angular orbital do elétron deve ser uma constante. Traduzindo-se, isso significa que o elétron mantém-se sempre à mesma distância do núcleo. É que a força que age sobre o elétron está inteiramente na direção radial ou centrípeta. Postulados de Bohr. O segundo postulado de Bohr introduz o conceito de quantização. Ao invés da infinidade de órbitas que seriam possíveis em mecânica clássica, é possível para um elétron mover-se somente numa órbita para a qual seu momento angular seja um múltiplo inteiro da constante de Planck, h sobre 2π. No seu terceiro postulado, Bohr elimina o problema da estabilidade do elétron movendo-se em órbita circular, dizendo que um elétron movendo-se em tal órbita não irradia energia eletromagnética. Portanto, a sua energia total permanece constante. Como suporte, Bohr se baseia no fato de que os átomos observados são estáveis experimentalmente, mesmo que isto não seja previsto pela teoria clássica. A energia total de um elétron atômico será quantizada. O estado normal do átomo será o estado em que o elétron tem mínimo de energia, isto é, o estado n igual a 1. Este é chamado estado fundamental.
Em uma descarga elétrica, o átomo absorve energia. Assim, ele sofre uma transição para um estado de maior energia ou estado excitado, no qual N é maior do que 1. O átomo emitirá seu excesso de energia e retornará ao estado fundamental. Segundo a teoria, um elétron, no átomo, está ligado ao seu núcleo atômico. Percorre repetidamente a mesma órbita. Consequentemente, espera-se que as ondas piloto, a ele associadas, sejam ondas estacionárias, nodos fixos. Essa órbita quantizada é a condição necessária para que as ondas se combinem e formem ondas estacionárias. Se isso for violado, as ondas interferirão entre si, de tal maneira que a sua intensidade média se anule. Ora, como a intensidade das ondas deve constituir uma espécie de medida da localização da partícula, e aqui se insere o observador, isso significa que o elétron não poderia ser encontrado em tal órbita. A posição de um elétron e a orientação do vetor que indica o seu momento linear não podem ser especificados exatamente no dado instante de tempo, uma vez que o elétron poderia estar localizado em qualquer lugar sobre a órbita. Segundo Iceberg, esse problema, relacionado ao movimento do elétron ao redor do núcleo, é exatamente o mesmo da descrição de Newton do movimento de um planeta. Aqui se nota um elo que aproximaria os dois níveis extremos da matéria, gerando incerteza na posição e no momento de uma partícula, assim como no caso de um planeta, em qualquer instante considerado. Quando Iceberg nos diz que um elétron ligado ao núcleo atômico percorre repetidamente a mesma órbita circular, condição essencial para que as ondas piloto sejam estacionárias e a órbita do elétron seja quantizada, está destacando que o operador do sistema, que analisa a estrutura atômica, está na dependência do espalhamento da luz, para tecer comentários sobre a posição do elétron, no dado momento. O que importa é o ponto de vista do operador. Na mesma direção, está a afirmação de que a intensidade das ondas deve constituir uma espécie de medida da localização da partícula. Normalmente, o papel do operador do sistema é relegado a um segundo plano, assim como a dependência que ele demonstra ter em relação à sua memória. Isto é, os fenômenos físicos são reais, mas serão sempre avaliados fora do seu próprio tempo. Niels Bohr acreditava que os eventos naquele nível microscópico somente ganhariam sentido quando fossem observados. Einstein achava isso uma aberração. Para ele, uma partícula existe mesmo que não estejamos ali para vê-la.